Olá, caros alunos da disciplina de Linguística Textual. Eu sou a professora Deislândia Silva e irei ministrar essa disciplina com vocês. É importante destacar que vocês, ao longo dessa disciplina, vão estudar 3 unidades básicas. A primeira unidade, ela vai tratar do panorâmica histórico da disciplina de Linguística Textual e as concepções de textos que foram tendo ao longo da constituição dessa disciplina. Então, para iniciar nossa conversa, convém destacar que lá pelos anos 60, na Europa, quando tudo começou, a linguística proposta por Saussure tinha como objeto de estudo o signo linguístico, a língua. E durante todo o seu processo, ela teve vários objetos de estudo. A linguística textual, por exemplo, ela, desde o seu processo de constituição, ela teve como objetivo estudar o texto. Então, falar da linguística textual faz necessário falar de 3 momentos importantes que ela passou ao longo da sua história. O primeiro diz respeito ao período de análise transfrástica. Nesse período, o interesse da linguística textual voltava-se para o estudo da frase. Estava limitado aos níveis da frase. Então, nesse momento, havia uma preocupação de como havia a constituição de sentido entre uma frase e outra. Nesse momento, é importante também destacar que havia uma preocupação com os elementos de coesão, uma vez que havia essa preocupação de estudar as correlações que havia entre uma frase e outra, as conexões que existiam entre o texto e, mais especificamente, a frase e os parágrafos, né? Então, chegamos, só que esse momento da linguística textual, esse momento de análise transfrástico, ainda estava um momento muito limitado para o que a linguística textual se propunha a estudar. Então, chegamos ao segundo momento importante, que é o chamado momento das gramáticas textuais. Nesse momento, os cientistas eles estavam preocupados em descrever todo o processo do texto em conformidade com a competência do falante. Então, eles tentaram elaborar uma gramática de texto que desse conta da formulação de todo mundo. Obviamente, foi um período, foi uma concepção não tão bem sucedida. E aí a gente passa para o terceiro momento da linguística textual, que é um momento que está mais próximo dos pressupostos hoje de constituição da linguística textual. Esse momento, ele foi bastante influenciado pela cognição e pela pragmática. O texto, nessa concepção, nessa nova fase da linguística textual, ele passa a ser estudado dentro de um contexto comunicativo. Então, ele deixa de ser um produto acabado, considerado um produto pronto e acabado, e passa a ser considerado um objeto, um elemento em processo. E aí, nós vamos ter a relação entre autor, texto e leitor. O processo de constituição do texto vai levar em consideração esses elementos, né? Então, o autor, o leitor, ele escreve tendo em vista um leitor passando por um texto. Então, é por isso que, nesse momento, nessa terceira fase da linguística textual, nós vamos estudar o texto como uma interação, sobretudo uma interação entre esses 3 elementos. Diante dessas concepções, desses 3 momentos
que a linguística textual passou, é importante destacar que em cada um desses momentos teve-se uma concepção de texto. E aí nós adentramos ao segundo tópico da unidade 1. Esse segundo tópico, ele vai destacar essas concepções de texto. Então, no momento de análise transfrástica, tinha-se a concepção de texto ainda limitado ao âmbito da frase. Então, o texto, ele era considerado um produto pronto, um produto acabado. Já no momento de constituição das gramáticas textuais, o texto, ele é visto como objeto estável, abstrato e uniforme. Por isso, ele poderia ser mapeado e poderia ser descrito de uma forma universal. No terceiro momento, que é o chamado momento de teoria do texto, nós vamos ter o texto agora considerado como um lugar de interação, onde tanto o leitor como o autor vão construir um significado. Então, diante disso, nós temos duas observações importantes. A primeira observação é que o texto, ele não é, nesse novo momento da linguística textual, ele não é considerado um produto em si. Ou seja, ele não é um produto acabado. Ele é considerado um produto, um elemento em construção, em processo. Por isso, há uma relação entre o autor, o leitor, mediado pelo texto. Tá? E um segundo fator importante também, dentro desse terceiro momento da linguística textual, dentro dessa terceira concepção de texto, é que o texto, todo texto, ele vai fazer sentido para um determinado leitor em uma dada situação comunicativa. Então, o texto, ele vai construir, ele vai ter um sentido considerando o leitor em conformidade com a situação comunicativa em que esse texto se encontra. Então, caros alunos, aqui nós chegamos à conclusão da primeira unidade. Essa primeira unidade, ela trata basicamente desse fator histórico da linguística textual e dessa concepção de texto. Caros alunos, chegamos ao fim da primeira unidade e nos vemos na segunda.